Olá, meus alunos do primeiro ano D e primeiro ano E, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos trabalhar o conteúdo de língua portuguesa, a construção de sentido e efeitos de sentido. Vamos compreender um pouco sobre a importância dessa construção de sentido e os efeitos que o sentido produzem, para que nós possamos compreender textos, os mais variados tipos de texto, tá certo? Nós vamos começar entendendo um pouco sobre o conceito de contexto. Nós já trabalhamos muito essa questão do contexto, mas aqui a gente vai se debruçar um pouco mais. Contexto é o conjunto das circunstâncias sociais, políticas, históricas, culturais, etc., associadas a um texto. De acordo com esse contexto, esse conjunto de circunstâncias, diferentes tipos de contextos são estabelecidos. Por exemplo, o social, o cultural, o político, o religioso e ideológico. A identificação do contexto é essencial para que se compreenda o sentido do texto. Então, quando nós falamos em compreensão, interpretação de texto, nós não podemos deixar de falar disso sem entender o que é contexto, que é o meio onde esse texto circula, ele foi produzido, A influência desse contexto, como nós temos aí na definição, que pode ser diversos tipos de contexto, ele vai influenciar na compreensão que eu vou fazer do texto, que eu vou ter desse texto. Mesmo sem perceber, todo leitor sempre analisa o contexto criado por um texto, pois é com base nessa informação que é possível atribuir sentido ao texto. Alguns gêneros discursivos, como os textos publicitários, apostam frequentemente nessa competência dos leitores, para persuadir o público a quem se dirigem. Então, querendo ou não, quando nós vamos interpretar um texto, nós temos que recorrer ao contexto em que esse texto está inserido. Ele cita aí, por exemplo, os textos publicitários, eles vão trabalhar muito nessa linha, com as competências que os leitores têm de entender a mensagem, a ideia naquele anúncio publicitário a partir do contexto de produção. Muitas vezes, o contexto em um texto de conhecimento geral é o que facilita a sua identificação. O contexto de um texto, quando ele é de uma situação de um conhecimento geral, é fácil de ser identificado. Nem sempre, porém, o contexto referido por um texto faz parte do conhecimento de mundo dos leitores. Isso pode ser um grande problema no momento de compreender o sentido dos textos. É aquela coisa que a gente fala sempre para vocês. Quando nós conhecemos o assunto, fica muito mais fácil nós compreendermos o texto e até produzir um texto, emitir uma opinião. Quando esse contexto ele é de conhecimento geral, mas quando ele exige do aluno, exige de nós leitores um conhecimento de mundo, vai muito das experiências que nós temos ao longo da nossa vida, que vão fazer com que a gente entenda ou não aquele texto. Aí nós vamos para o sentido literal e o sentido figurado, que não é novidade para vocês estudam isso desde o fundamental, mas a gente vai só retomar. Sentido literal, que nós chamamos também como denotativo, é o significado básico das palavras, expressões e enunciados da língua. Sentido figurado ou conotativo é aquele que as palavras, expressões e enunciados adquirem situações particulares de uso quando o contexto exige que o falante, leitor, perceba que o sentido literal foi modificado e as palavras e expressões ganham um novo significado. Então, no sentido literal, eu uso as palavras no seu sentido real, no seu sentido verdadeiro, E no sentido figurado, que é o conotativo, as palavras assumem um outro valor, um outro significado a partir de determinadas características. Aí nós temos aí palavras, expressões e enunciados de uma língua atuam em dois planos distintos, o conotativo ou figurado e o denotativo ou literal. Então, as palavras, os enunciados, as expressões, elas são usadas ou no sentido conotativo ou no sentido denotativo. Vai depender muito do contexto de produção, de circulação desse enunciado, dessa expressão, dessa palavra. Eu coloquei um quadrinho aí para vocês se atentarem para isso, é uma dica,
O que é a denotação? É o emprego de palavras no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta nos dicionários. Denotação é o D de dicionário, aí uma dicasinha, sentido real, um bizu para vocês. E a conotação é o emprego de uma palavra tomada em um sentido figurado, que depende do contexto. Aí conotação, conceito de criatividade, sentido figurado. Então, quando a palavra é usada no sentido real, né? Lembra aí que é a denotação de dicionário. Quando ela é usada no sentido figurado, lembre que é C de conotação, C de criatividade, certo? Conotação e denotação, relações com o texto. Aí vamos entender um pouco a parte de exemplos. Todas as vezes que palavras, expressões e enunciados são usados no seu sentido literal, estão funcionando de modo denotativo. A linguagem denotativa predomina em textos com função utilitária, ou seja, que tem como objetivo principal informar, argumentar, orientar. Então, quando eu sei que aquele gênero textual, a função dele é informar, é argumentar, é orientar, basicamente eu vou ter ali no texto o predomínio da linguagem denotativa, certo? Olha aí o exemplo, estrela, né? No seu sentido literal, no sentido verdadeiro, real. Olha lá aquela estrela. Então, a estrela, a palavra estrela foi usada no seu sentido denotativo, aí no caso do exemplo. Balão, eu quero este balão azul. Então, nós temos duas palavras que foram usadas em contextos, né, em que o que prevalece é o sentido denotativo delas. Mas vamos ver agora outro exemplo em que essas palavras, as mesmas palavras, são usadas em outro contexto. Nos textos literários, com finalidade essencialmente estética, observamos o uso predominante da linguagem conotativa. Olha aí, textos literários, diferente lá da linguagem denotativa, que os textos são textos o quê? Informativos, argumentativos, né? Textos utilitários. Olha aí, estrela. Quero ser uma grande estrela de cinema. Vejam aí que essa estrela que está sendo usada nessa frase não é a estrela que foi usada lá na outra frase, não é o mesmo significado, aí o contexto é diferente. Balão, não vem me dando balão, quero uma explicação. Vejam que balão aí não é o objeto balão, é o balão em outro sentido. Então aí nós já temos uma mesma palavra que usada de forma diferente, com sentido diferente, com intuito diferente. Daí a grande diferença da linguagem denotativa para a conotativa. Aí nós vamos para as relações lexicais. As relações lexicais entre as palavras, né? Como é que as palavras são usadas e que sentido elas têm dentro dos contextos determinados. Aí nós temos aí o termo polissemia. É a multiplicidade de sentidos que uma mesma palavra da língua pode apresentar em diferentes contextos de uso. Então, quando eu uso uma palavra que eu posso usar ela com vários significados, ela tem vários significados, eu chamo essa palavra, né, uma palavra polissêmica, né? Eu usei a polissemia. Olha os exemplos. Não estou com cabeça para isso. Segundo exemplo, minha cabeça está doendo. Terceiro, você é a cabeça do projeto. Vejam que a palavra cabeça foi usada nas três colocações aí, nas três expressões, três frases, mas cada uma delas apresenta cabeça no sentido diferente, certo? Então, nesse caso aí, eu usei um exemplo de polissemia. Para compreender as relações de sentido entre as palavras que constituem o léxico, que é o vocabulário de uma língua, devemos analisar a maneira como elas são utilizadas no texto. Toda vez que eu falo em léxico, gente, estou falando das palavras que formam a língua, no caso, as palavras que formam a nossa língua portuguesa. Então, aí nós temos, quando em um texto há a presença de vários termos relacionados a um mesmo conceito ou ideia, nós dizemos que formam um campo semântico. O que é o campo semântico? É quando eu tenho uma palavra ou uma expressão que no texto usa-se outras palavras que se relacionam a essa palavra. Então, elas estão dentro de um mesmo campo semântico. Vejam aí o exemplo que eu coloquei para vocês. A palavra luta. Dentro do campo semântico de luta, eu tenho várias palavras que se referem a essa palavra.
confronto, combate, contenda, guerra, disputa, esforço, embate, conflito. Então, nós temos aí uma palavra e outras várias palavras que estão dentro do mesmo campo semântico. Qual a importância de usar isso, né? Qual a importância desse campo semântico? É para a gente evitar a repetição da mesma palavra várias vezes em um texto, né? Então, usa-se palavras que estão dentro do mesmo campo semântico. Aí nós temos mais um termo, a sinonímia. É a relação de semelhança de sentido entre palavras e expressões da língua. Cada um dos termos de sentido semelhante é chamado de sinônimo dos outros termos com os quais se relaciona semanticamente. É o que nós já estudamos também, né? Lá no Fundamental 1, a gente já vê essas questões de sinônimo e antônimo. É exatamente isso. Sinonímia é quando as palavras ela têm o mesmo, no caso aí, tem o mesmo valor semântico, né? Elas são semelhantes nesse sentido. Os exemplos que eu coloquei para vocês. Cômico. Cômico é a mesma coisa que engraçado. Débil. Débil é a mesma coisa que fraco ou frágil. Distante é a mesma coisa que afastado, remoto. Então, também a sinonímia é importante dentro dos textos para evitar a repetição de uma mesma palavra. Então, você usa o quê? Usa os sinônimos dessas palavras. A antonímia é a relação de oposição de sentido entre palavras e expressões da língua. Cada um dos termos de sentido contrário é chamado de antônimo, do outro termo a qual se opõe semanticamente. Então, quando eu tenho palavras que são apresentadas em ideias opostas, contrárias, né? Eu digo que eu usei ali palavras antônimas. Olha os exemplos. Ordem é o contrário de anarquia. Soberba é o contrário de humildade. Louvar é o contrário de censurar ou apresenta ideia contrária. E o mal é contrário à ideia de bem. Então, aí eu tenho exemplos bem simples, né? De antonímia, né? Que são os antônimos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a hiperonímia e a hiponímia, tá certo? Também nessas relações lexicais entre as palavras. Você já deve ter notado que existe na língua palavras de significado mais abrangente, que nomeiam todo um conjunto de seres, objetos e sentimentos. Olha o exemplo. Ele deu aí o hiperônimo veículo. Dentro desse grupo, né? Dentro desse hiperônimo, eu tenho trem, carro, ônibus, motocicleta, carroça e outros. Então, eu digo que essa palavra, que tem um sentido mais amplo, ela é a palavra que a gente chama de hiperonímia, é o hiperônimo, né? E as demais, a gente tem outro nome, que são os hipônimos, né? O termo veículo pode ser usado para fazer referência a qualquer um dos termos a ele ligados. Veículo é um hiperônimo. A hiperonímia é a relação que se estabelece entre um termo, cujo significado pode ser considerado mais abrangente, com relação ao significado de um conjunto de outras palavras, com as quais se relaciona. Essas palavras de sentido mais específico são chamadas de hipônimos. Aí eu coloquei nesse quadro os exemplos para vocês analisarem, tá? Aí ave como hiperônimo. Aí nós temos os hipônimos, que são os tipos de aves, né? Os nomes de aves. Codorna, galinha. Acontecimento, como hiperônimo, aí tem o hipônimo. Festa, comício, passeata. Inseto, mosca, pernilongo, barata. Sofrimento, dor, tristeza, angústia. Então, nós tínhamos aí um quadro com os hiperônimos, que é aquela palavra no sentido mais geral, mais amplo, e a palavra em sentido mais específico, que são os hipônimos. Duplo sentido, né? Nas construções de textos, nas produções de texto, a gente percebe muitas vezes, né, que isso acontece. E também em outras situações a gente lidar com palavras ou com expressões que têm duplo sentido. Em diferentes situações de interlocução, observamos que as pessoas exploram a possibilidade de palavras ou expressões receberem mais de uma interpretação. Então, quando isso ocorre, tem um duplo sentido, que é a propriedade que tem certas palavras e expressões da língua de serem interpretadas de duas maneiras diferentes. Então, duplo vem de dois, né? Então, dois sentidos. Então, tem mais de um sentido. Eu coloquei esse exemplo. Eu tenho controle, só que está sem pilha. Então, aí eu tenho um duplo sentido para a palavra controle, né?
o controle, que pode ser aquele instrumento que a gente usa, né, para mudar de canal, né, controle remoto, e o controle, que é a falta de controle, né, na pessoa ter um controle, um domínio sobre si ou não ter esse domínio. Então, essa palavra ela foi usada com duplo sentido dentro dessa frase aí, né, nesse contexto. Recorremos ao duplo sentido para provocar o riso, despertar curiosidade, etc. Como usuários da língua, devemos ser capazes de reconhecer quando uma palavra ou expressão pode adquirir mais de um sentido. Devemos também ser capazes de associar cada um desses sentidos possíveis a um contexto particular. Então, o uso do duplo sentido, ele tem funções específicas, que é provocar o riso, despertar a curiosidade, e nós, como leitores, né, vocês, como alunos leitores, precisam ter essa competência, para que vocês consigam identificar esse duplo sentido. Por que se usou esse duplo sentido? Em que contexto se usou essa possibilidade desse duplo sentido? Eu coloquei esse outro exemplo de duplo sentido. Dizem que a vida é um jogo, mas eu só vejo pessoas pisando na bola, em vez de marcar o desejado gol. Então aí eu tenho um duplo sentido, né? Quando ele fala que a vida é um jogo. Em que sentido a vida é um jogo, né? E a expressão pisar na bola também, está fazendo tipo aí uma comparação entre um jogo, uma partida, né, um jogo de futebol, com a vida. Então as palavras são usadas em um contexto do futebol, mas foi trazida para um contexto de vida, de reflexão da vida, né? Textos publicitários, como já vimos, recorrem ao uso conotativo da linguagem para criar efeitos de sentido específicos e alcançar seu principal objetivo, persuadir os leitores e fazer algo, comprar um produto, contribuir para uma campanha, etc. Textos de humor gráfico, como a charge, o cartoon e as tiras cômicas, também costumam explorar a tensão entre uma interpretação denotativa e uma interpretação conotativa de certos termos. Aí eu trouxe aí um exemplo que tem no livro de vocês, para vocês analisarem como isso ocorre aí num cartoon, né? Na charge. Na padaria da vida, você entra querendo um sonho, mas leva um bolo. Então aí tem uma reflexão, né, de uma mistura de contextos, né? Tem a linguagem sendo usada no sentido denotativo, mas também tem um sentido conotativo. É muito comum isso acontecer nos textos, né, de humor gráfico, como a colocação aí que se apresenta nesse texto. Em alguns casos, observamos que um texto pode ter mais de um sentido sem que isso tenha sido intencionalmente produzido. Nesses casos, dizemos que ocorreu uma ambiguidade. Olha aí outro termo. Ambiguidade é a indeterminação de sentido que certas palavras ou expressões apresentam, dificultando a compreensão do enunciado. Olha o exemplo aí nessa charge. O cliente chega, né, provavelmente aí no supermercado, e diz o seguinte: tudo em cima, seu Gregório. Tudo. Aí você tem que fazer uma interpretação. O que é que ele quis dizer com esse tudo em cima? Se era com o seu Gregório, se estava tudo bem com o seu Gregório, ou se estava tudo em cima, era o preço das mercadorias, né? Pelo que a gente vê aí na charge, está destacando o preço das mercadorias. Então ele respondeu tudo, mas para quê? Para a vida dele, que está tudo ok, tudo bem, ou está tudo em cima em relação ao preço das mercadorias? Então aí nós temos bem visível uma ambiguidade, né? Foi produzida uma ambiguidade, que é a indeterminação de sentido que certas palavras e expressões apresentam, né? Que podem dificultar a compreensão do enunciado por parte do leitor. E a ambiguidade estrutural. A presença de passagens ambíguas frequentemente provoca dificuldade de compreensão de um texto e deve ser evitada. Muitas vezes a ambiguidade é criada pelo posicionamento de determinada palavra ou expressão em um enunciado. Aí vejam aí, ele está colocando para vocês uma receita, uma imagem frente a uma receita de um site. Aí tem assim o título: Receita de doce da avó de chocolate. Vejam que essa frase está totalmente ambígua, estruturalmente. Vamos entender como é que se deu essa ambiguidade. O deslocamento da locução adjetiva para depois do substantivo doce
eliminaria a ambiguidade estrutural desse enunciado. O correto poderia ser, né? Receita de doce de chocolate da avó. Outra solução seria deslocar a locução da avó para depois do substantivo receita e substituir a preposição de por 2 pontos. Receita da avó, 2 pontos, doce de chocolate. Então, essas duas expressões poderiam ser usadas, né, para corrigir essa falha que nós temos nessa receita. Por que tem ambiguidade aí? Receita de doce da avó de chocolate. Perceba que a frase foi construída de forma estrutural errada, né? Receita de doce de chocolate da avó, receita de doce da avó de chocolate. Olha aí a situação. Receita de doce da avó de chocolate. O que é de chocolate? É o doce ou é a avó? A avó de chocolate? Não tem um erro, não tem algo estranho na frase? Então isso a gente chama de ambiguidade estrutural. A ambiguidade lexical. Às vezes, a interpretação ambígua é desencadeada pelo uso de uma palavra que não permite identificação precisa de seu referente no texto. Quando você deixa em aberto, né, alguma expressão, alguma palavra que não fica clara, a gente disse que aconteceu uma ambiguidade lexical. Olha o exemplo aí na frase. A rede foi cortada ontem à noite. Vejam que a palavra rede ela tem vários significados, ela é polissêmica. Essa rede poderia ser o quê? Rede de deitar, rede elétrica, rede de computadores ou outros, né? Então não ficou claro. Na frase, ela não foi construída de modo que o leitor consiga entender de que rede está se falando. Então, nesse caso aí, houve um erro na construção dessa frase, houve uma ambiguidade lexical. A ironia. Ironia é o efeito resultante do uso de uma palavra ou expressão que em um contexto específico ganha sentido ou significado oposto ou diverso daquele que habitualmente tem. A ironia, gente, ela é usada para marcar esse tom mais crítico, né? Esse tom diferente do que comumente é usado. Veja aí o exemplo. Você não deveria sair com menos de 30 centímetros de saia. Né? Talvez o esposo dizendo para a esposa. E você com 30 centímetros de cérebro. Percebam a ironia que tem na fala, né, da personagem do sexo feminino? Então, a ironia é um recurso bastante utilizado em textos do gênero literário, em textos como cartoon, como a charge, como a tirinha. É bastante presente isso. A gente consegue entender melhor a ironia na fala. Né? Na interpretação, na leitura do texto, às vezes fica mais difícil. Mas é algo que a gente precisa ter, conseguir adquirir essa competência, essa habilidade. Pronto, aí nós temos o exemplo na fala. Na fala, a intenção irônica costuma ser marcada por uma prosódia particular, que é uma maior duração, entoação exagerada, altura da voz. Na tira abaixo, o negrito é usado para evidenciar o modo irônico, como Ert usa a prosódia para sugerir que ela não tem qualquer interesse em assistir o jogo de hóquei de rua. A expressão da personagem, né, que é olhos revirados para cima, boca entreaberta, a posição dos pés e das mãos no segundo quadro, também contribui para explicitar o caráter irônico de sua fala. Então, nessa tira aí, a ironia é marcada pelas palavras que estão em destaque, em negrito, e também pela expressão facial da personagem. Vamos ler aí a tirinha. Ei, Art, quer me ver jogar hóquei na rua com os meninos? Claro, Russell. Hóquei de rua, vivo para isso. Legal. Eu não imaginei que você gostasse tanto de hóquei de rua. Aparentemente, a ironia sutil não funciona bem com meninos da terceira série. Eu até deixo você segurar a minha jaqueta. Perceba que a fala da personagem, né, da Art, foi altamente irônica com o menino que não soube interpretar a fala dela, não soube interpretar que ela estava sendo irônica, né? Então é algo que a gente deve ter também como atenção na hora de interpretar um texto. A função crítica da ironia. É frequente encontrarmos ironia em diferentes textos com os quais entramos em contato diariamente para o desenvolvimento da nossa competência de bons leitores. É essencial que saibamos identificar a ocorrência da ironia nos textos, pois somente assim seremos capazes de dar a esses textos a interpretação pretendida pelo seu autor.
Então, geralmente, nas charges, né, nesse caso aí nós temos exemplo de charge, temáticas que são bastante comuns, temáticas sociais, políticas, elas são debatidas, apresentadas também com esse tom de ironia. E nós só vamos conseguir interpretar e entender da forma correta se nós tivermos essa capacidade de identificar a ironia no texto. Olha. Aí nós temos a palavra democracia, né, e uma espécie de entrada. Aí embaixo tem uma fala. Sinto muito, senhor, a festa é só para sócios. Nós precisamos um tom de ironia, de crítica aí nessa charge, né? Fazendo uma crítica em relação ao acesso à democracia, que não é para todos, né? Então é a crítica que a gente vê presente nessa charge. A ironia é um recurso muito utilizado por autores de textos literários também. Em alguns casos, ela chega a definir um estilo. No caso, no livro de vocês, ele vai dar o exemplo um trecho do livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vocês vão ler depois com calma e identificar que em uma determinada situação, o trecho apresentado do óbito do autor, nós vamos perceber que há presença de ironia dentro desse texto, né? Dentro desse pedaço dessa obra do Machado de Assis. Depois vocês leem com calma que vocês vão entender a presença da ironia dentro da literatura. Humor. Uma das características que distinguem os seres humanos das demais espécies é a capacidade de rir e de provocar o riso. Muitas vezes relacionado a um uso específico da linguagem. Esse comportamento manifesta-se em diferentes circunstâncias. Rimos de situações que parecem absurdas, cômicas, inesperadas, surpreendentes. Então tem muitos textos, né, que são produzidos, né, o efeito de sentido deles se dá através do humor. Mas vamos ver o exemplo. Certamente você já ouviu e contou piadas, mas já parou para analisá-las? Já se perguntou o que nesse texto, nesse gênero textual, desencadeia o riso? Veremos a seguir que a raiz do humor das piadas liga-se a duas situações, ao que é tematizado, que é o tema, ou ao modo como a linguagem é utilizada, a forma como as palavras foram usadas, as expressões. Aí nós temos o exemplo. O presente. A mãe de Juca estava grávida e perguntou a ele o que preferia ganhar, um irmãozinho ou uma irmãzinha. Juca respondeu, mamãe, se não for pedir muito, eu preferiria uma bicicleta. Perceba que o gênero piada, né, a função dele é provocar o riso, é provocar o humor, a partir de determinadas situações. No caso aí, o humor se deu pelo uso da palavra presente, né, que o Juca interpretou de outra forma, né. Duplo sentido, interpretação literal de algo que precisa ser entendido em sentido figurado, representações estereotipadas de variedades linguísticas estigmatizadas, são recursos associados à linguagem presente em muitas piadas. Então, elas abrangem diversos aspectos da língua, né? Pode ter duplo sentido, pode ter interpretação literal, pode ter representação estereotipada de variedades linguísticas estigmatizadas, né? Como, por exemplo, piadas que tem caipira, né? Por exemplo, ele apresenta uma visão estereotipada com base na variedade linguística. Ele traz um exemplo. Haja coração. A professora pergunta, quantos corações nós temos? O aluno, temos 2, professora. 2? Sim, o meu e o seu. A graça desse texto está na interpretação que o aluno fez do pronome nós, utilizado pela professora. Em situações como essa, geralmente o pronome deve ser entendido como fazendo referência à raça humana. O aluno fez uma interpretação mais específica e entende que o pronome se refere a 2 pessoas, a ele e a professora. Então, a partir desse uso dessas palavras, dessa palavra, né, é que ele vai provocar o humor, ele vai provocar o riso, né, em quem está lendo o texto. Aí nós finalizamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. A dica que eu dou aí para vocês para aprender mais, vocês devem fazer a leitura do conteúdo por completo, do capítulo 15 e capítulo 16 do livro de português, das páginas 154 até a 172, que vocês vão se aprofundar mais nesse assunto que eu trabalhei com vocês. E eu também vou disponibilizar uma atividade para vocês responderem. Essa atividade já é do livro didático, mas eu coloquei ela no formulário, com base nesse conteúdo que nós estudamos nesse vídeo, né? Sobre
os efeitos de sentido, né, que nós já vimos aqui, e sentido, né, efeitos de sentido, e também nós trabalhamos com a construção de sentido, certo? Obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrarem, né? Lá no grupo de WhatsApp da turma, só me chamar lá ou chamar no PV que eu estou à disposição para auxiliá-los. Abraço a todos.